O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno, Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo. Nossa amadíssima Jesus, manso e humilde de coração. O Papa São Paulo VI, ele diz assim, que não tem solução fácil para problema difícil. Às vezes a gente quer soluções práticas, fáceis, para um problema muito complexo. Existir, estar nesse mundo e buscar a salvação não é difícil, mas por conta da nossa natureza caída, se torna algo muito complexo nos problemas do dia a dia. São Felipe Neri, ele dizia que o Evangelho é muito difícil, porque ele é muito simples. No fundo, o que nós mais precisamos é se abrir ao amor de Deus e amar de volta. Só isso, só isso. Você precisa abrir as portas do teu coração individualmente. Estou falando individualmente. Salvação é individual. Você precisa abrir as portas do teu coração. Esse amor que te ama incondicionalmente, te ama eternamente, te ama agora, te sustenta agora, nesse momento, nesse segundo. Você tem que estar aberto a Ele, pela fé, pela obediência, pelo bom senso, pelo discernimento, pela renúncia de si mesmo, e amar de volta, amar aquele que está na tua frente. Pronto, só isso basta para sermos santos, para que o céu seja aberto para nós. Só que infelizmente, por conta da complexidade humana, das vicissitudes desta vida, das nossas complicações, nós tornamos aquilo que seria mais prazeroso, que é se abrir ao amor e amar, algo que parece intransponível, algo que parece uma missão impossível, e não é nada disso. Então, queridos, nós percebemos claramente que Jesus tem muitas ovelhas. Tem ovelhas indiferentes, ovelhas que estão distantes. Até um tempo atrás, o Brasil tinha mais ou menos 90% da sua população era católica. Até um tempinho atrás, década de 50, 60, 90% do Brasil era católico. Isso tem abaixado, né? Hoje é por volta de 60, 65. O mundo, o planeta Terra, que tem por volta de 7,5 bilhões de habitantes. Quantos são os católicos? Em média de 1 bilhão de católicos. Mas esse número, em
muitos lugares cresce. Na África, a evangelização cresce, o catolicismo cresce. Em alguns pontos da Ásia também cresce, mas no restante do mundo decai, está caindo. Hoje nós estamos ouvindo nos Atos dos Apóstolos a expansão da igreja para além da Judéia. A igreja chega em Chipre, chega em Antioquia, vai para o universo helênico, rumando até o coração do império, que é Roma, com o martírio de São Pedro e São Paulo. A igreja ela precisa expandir, a igreja precisa fazer discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai todas as criaturas aquilo que vos prescrevi. Então é o mandato evangélico, é o mandato missionário. Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso, Mateus 28, 18, 19 e 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pois bem, muitas ovelhas. Desse 1 bilhão de católicos, quantos são indiferentes? Quantos ainda não conhecem o Evangelho? Talvez como você, que viveu anos a fio, sem dar atenção aos mandamentos, aos sacramentos, a uma vida de oração, a liturgia, a participação na Santa Missa, a valorização do corpo e sangue de Cristo. Então, a terra clama por apóstolos, a terra clama por evangelizadores. Esses dias nós ouvimos, a figura do eunuco etíope, que estava lendo o profeta Isaías, mas não compreendia absolutamente nada, e quando Filipe foi arrebatado por um ato prodigioso da graça até a sua carruagem, Filipe perguntou: o que está lendo? Estou lendo um trecho das Sagradas Escrituras dos judeus, mas eu não compreendo absolutamente nada, porque não tem quem me explique. É isso mesmo, o Papa Bento XV dizia isso, que a ignorância religiosa, ela é causa da perda de muitas almas. A ignorância religiosa. E o Papa Leão XIII dizia que é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Então, se tem católicos ainda que não são batizados, desculpe, se não é batizado não é católico, Se tem batizados que não é evangelizado, se tem batizados que ainda não receberam a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, não foi crismado, se existe uma multidão de pessoas batizadas que estão vivendo unidas, sem ser casadas, amaziadas, como diz o ditado, como diz no popular. Por que essas pessoas estão assim? Gente, vamos ser bastante claros, vamos ser bastante lógicos, porque elas não são evangelizadas. Mas padre, por que elas não são evangelizadas? Porque aqueles que são incumbidos de fazer isso, em primeiro lugar, os consagrados, o clero, os religiosos, muitas vezes estão sendo solapados por inúmeras tentações, por inúmeras infidelidades, e o Evangelho tem sido muitas vezes na vida dos consagrados obscurecido. Esta é a mensagem de Nossa Senhora de La Salette. O Papa João Paulo II chamava La Salette de o centro e o coração de todas as mensagens marianas, aprovadas pela igreja. A mensagem de La Salette, o fenômeno de La Salette, foi aprovado pela igreja subitamente. E a imagem de Nossa Senhora de La Salette não quer calar. Uma mãe desolada, com as mãos no rosto, chorando, copiosamente. Ontem, enquanto eu rezava o Santo Rosário, me vinha a figura do Santo Padre, o Papa. Quanto que os papas tiveram que sofrer, porque os papas, todos os papas, o Santo Padre, ele precisa da fidelidade dos cardeais como um esquadrão ao seu lado, como verdadeiros generais, à ordem de uma voz de comando que vem do Espírito Santo, que vem da Trindade. Os bispos são sucessores dos apóstolos nas dioceses, para velar
pelo rebanho, para guardar o rebanho. Os párocos são colaboradores diretos dos bispos. Olha como que a igreja, ela é engedrada numa perfeição divina. E os vigários, os padres mais jovens, cheios de energia, cheios de dons e talentos, se entregando na evangelização, se entregando, e assim à medida que as pessoas vão morrendo, os mais velhos vão morrendo, os mais novos vão assumindo os postos, e assim a igreja foi desde Antioquia, desde Jerusalém, desde a Psídia, desde Roma, Corinto, assim a igreja veio crescendo. E o inimigo de Deus, sabendo que para travar a unção de Deus na face da terra, ele precisa derrubar o pastor. Zacarias 13:7, fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Por isso que a Virgem Maria, queridos, amados, por isso que Nossa Senhora, ela vem socorrendo a igreja de uma forma extraordinária. Tem gente que não compreende essas mariofanias, as manifestações de Nossa Senhora, mas é muito simples de compreender. Nossa Senhora está viva. Uma mãe que é viva, que é zelosa, ela cuida, ela se manifesta. Nossa Senhora ressuscitou, assim como Jesus ressuscitou e subiu aos céus pelo seu poder. Nossa Senhora foi ressuscitada pelo poder da Trindade, subiu aos céus. Ela tem um corpo glorioso. E assim como Jesus apareceu para São Paulo e para inúmeros santos na história da igreja e continua aparecendo, Nossa Senhora desde o início, ela também aparece, porque o corpo glorioso, ele está fora do tempo e do espaço, ele não está submetido às leis deste mundo. Por isso nós temos La Salete, por isso nós temos Lourdes, por isso nós temos Fátima, por isso nós temos Akita, por isso nós temos Quiberro, todas aparições reconhecidas pela igreja, com fenômenos sobrenaturais assim, que sobrepujam muito a ciência humana. E agora, por último, nesses tempos, Nossa Senhora vem aparecendo desde 1981, em Medjugorje. Agora esse ano vai completar 40 anos. E o demônio não suporta as manifestações de Nossa Senhora. Sabe por que ele não suporta? Porque aonde Nossa Senhora aparece, ela esmaga a cabeça soberba de Satanás. Agora vocês estão acompanhando aí esse filme blasfemo, né? Esse filme blasfemo, usando a figura de Nossa Senhora, um filme meio de terror, de suspense, trash, justamente para blasfemar, para sujar, para manchar aquilo que o inferno inteiro e a maldade dos seres humanos não pode manchar, porque Nossa Senhora é imaculada, ela é resplandecente como um vaso de cristal, ela é mais bela do que a lua, do que o sol, do que as estrelas. Nossa Senhora está viva, Nossa Senhora, o coração imaculado de Maria, reina unido ao coração sacratíssimo de Jesus. E tudo que Nossa Senhora faz na igreja e sempre fez, foi conduzir-nos a Cristo. Ela não é o centro da igreja, Nossa Senhora não é o centro. Nossa Senhora não é o centro da espiritualidade, não é o centro da Bíblia, não é o centro da liturgia, não é o centro da moral. Nossa Senhora conduz, é o papel dela, porque é papel dos humildes desaparecer para que o Senhor apareça. João 3:29, São João Batista, quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. De agora em diante, 3:29 e 30, é preciso que eu diminua para que Ele apareça. Esse é o mistério da Virgem Maria, essa é a missão de Nossa Senhora. João 2:5, fazei tudo o que Ele vos disser, e porque ela é humilde, o Senhor a glorifica cada vez mais, na história, nos séculos, nos dias, nos minutos, nos segundos, na vida de todos nós, na vida deste mundo inteiro, o Senhor a glorifica. Lucas 18:14, porque aqueles que se humilham serão exaltados, e Nossa Senhora, ela está exaltada na glória e vem socorrendo a igreja através das suas aparições, manifestações e mensagens. E ela não vem por si só, é a Trindade que envia. E o demônio, que é muito esperto,
o demônio que está por trás de todas as revoluções. Ele é esperto, mas ele é mau. Ele é sagaz, ele é astucioso, mas ele é mau. O demônio que está por trás de todas as revoluções humanas, revolução protestante, revolução iluminista, revolução racionalista, revolução comunista, tecnocrática, o demônio que está por trás de toda a ideologia, todo o bioterrorismo que nós estamos vivendo, é um bioterrorismo. Existe uma máxima dos revolucionários, e os demônios são os revolucionários por excelência, como nos ensina o carmelita, o beato Palau, Francisco Palau, um gigantesco exorcista da igreja carmelita, que saiu do claustro para fundar uma ordem de sacerdotes exorcistas. Inclusive o exorcismo maior de Leão XIII tem influência do beato carmelita Palau, que era um profeta, e viu Deus Nosso Senhor, mostrou para ele, assim como mostrou para a beata não, ela é serva de Deus, Luísa Picarreta, mas se Deus quiser será beatificada por causa das suas obras de piedade, da grande mística Luísa Picarreta. Também Marthe Robin, essa venerável, em processo de beatificação. Nosso Senhor mostrou para esses grandes profetas do nosso tempo, esses gigantes, esses santos, a batalha decisiva que Satanás estaria travando com a Santíssima Virgem. Lembrem, meus irmãos, da entrevista da irmã Lúcia, principal vidente de Fátima, com o padre Fuentes, em 59, no Natal de 59. Saiba, caro padre, o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. De agora em diante, ou somos de Deus, ou somos do demônio. Então, esse 1 bilhão de católicos, quantos estão sem o Evangelho? Quantos estão padecendo, não de comida, de bebida, mas da verdade, da doutrina, do amor, da entrega? E Nossa Senhora vem socorrendo, porque ela é mãe do perpétuo socorro. Ela vem socorrendo em primeiro lugar o clero ferido, machucado, assim como São Pedro e os apóstolos. E muitas vezes ela é incompreendida, muitas vezes, por todos. E aqueles que vêm, muitos, nós estamos falando dos coitadinhos que não são evangelizados, são batizados, mas não evangelizados. É uma multidão no nosso Brasil, nem se diga, no nosso Brasil, a multidão de batizados não evangelizados, como muitos da nossa família, como muitos de nós fomos por muito tempo. E tem aqueles que vêm à igreja, comungam, confessam, mas desculpe, meus irmãos, esse segundo grupo de ovelhas, eles vivem unicamente por causa dos seus interesses, assim, com um pouquinho assim de às vezes a cabeça um pouquinho confusa. Eles confundem Deus como se fosse um gênio da lâmpada, que tem que resolver os problemas deles, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas existenciais. Então eles buscam Deus, e buscam até com uma certa intensidade às vezes de final de semana, de um terço diário. Mas Deus está sempre ao meu serviço, Deus sempre tem que fazer as coisas por mim o tempo inteiro. Também não é isso. Existe um pequeno grupo, chamado de Shear, no Antigo Testamento, pequeno resto, traduzindo, que querem Deus, querem ser santos, querem defender a fé, são como anjos, são como guardiões da fé, querem defender a fé, querem propagar a fé, querem adorar o Santíssimo, querem viver o Evangelho sine glossa, como dizia São Francisco de Assis, sem embrolho, sem conversinha, o Evangelho puro e simples de Mateus 10,16, prudentes como as serpentes, simples como as pombas, a simplicidade, o frescor do Evangelho, no amor, como o padre começava essa homilia, falando do amor, aberto ao amor, como São Francisco, como Santa Clara, como São João da Cruz, como Santa Teresinha, aberto ao amor, como São Maximiliano Kolbe, como Santa Teresa de Calcutá, abertos ao amor. E nós não estaremos abertos ao amor se não formos evangelizados, se não sairmos
das trevas, do torpor, ou se ficarmos dentro da igreja querendo que Deus fique nos servindo o tempo inteiro. Isso não é estar aberto ao amor, não é. E a terra está padecendo, e Nossa Senhora vem socorrendo. E a máxima dos revolucionários, não disse para vocês, mas digo, e a gente já vai terminando: acusa-me daquilo que tu és. Escutou? Acusa-me daquilo que tu és. Nesse filme blasfemo, Nossa Senhora está sendo acusada como se ela fosse um demônio, com figuras ali, figuras ambíguas, figuras híbridas, de uma mulher e ao mesmo tempo de um demônio. É o próprio Satanás que está acusando a Virgem daquilo que ele é, uma serpente pérfida, feia, dúbia, mentirosa. Terminemos com as palavras da Virgem ao Padre Gobi, uma mensagem do dia 16/7/1973, uma das primeiras mensagens do Coração Imaculado de Maria ao Padre Stefano Gobi. Nossa Senhora está dizendo, esse movimento sacerdotal mariano, porque é um movimento sacerdotal para levantar os padres, para amparar os padres, para ungir os padres, para eles darem a vida pelas ovelhas, assim como Nosso Senhor fez. O movimento sacerdotal mariano há de ser obra somente minha, está dizendo Nossa Senhora. Ela está dizendo que a restauração dos sacerdotes é obra dela. O levantamento de homens, como tem essa música, né? Eu te levantarei. Na verdade é Nossa Senhora cantando para todos nós, mas principalmente para os seus filhos prediletos, os sacerdotes. Eu te levantarei. Seminaristas, eu te levantarei. Mulheres, jovens que querem se consagrar, eu te levantarei. Homens, mulheres, monges, freiras, eu te levantarei. Essa obra é minha. Nada e ninguém pode destruí-la, nada e ninguém. E se calar a voz dos profetas, as pedras falarão, as pedras falarão, os fatos falarão. E Nossa Senhora continua: por meio de sua fraqueza manifestarei minha força, por meio de seu nada manifestarei a minha força, por meio de seus medos manifestarei o meu poder. Eu mesma serei a comandante desta falange que estou agora a formar no silêncio e no recolhimento, como durante 9 meses em meu seio se formou o meu filho Jesus, e como eu o ajudei a desenvolver-se dia a dia durante todos os anos. É preciso muito silêncio, muita humildade, muita confiança, muita oração. Não haja um chefe entre vós. Quem nos guia é o Santo Padre, obediência ao Santo Bispo, aos párocos, obediência, humildade. Ontem eu recebi o corpo e sangue de Cristo. Jesus falava na minha alma, gritando: Padre Braulio, eu peço uma coisa do Senhor: humildade, humildade. Seja humilde, Padre, seja obediente, e eu te levantarei, eu te protegerei. É isso que Deus quer. Não haja um chefe, um líder. Nós não seguimos Padre X, Y ou Z, nós seguimos Jesus Cristo. Os padres são pastores que conduz a Jesus Cristo. Pastores no pastor. Eu própria serei a vossa comandante, diz Nossa Senhora. Única importância é que vos deixeis formar por mim. Para isso é preciso que cada um se ofereça e se consagre ao meu coração imaculado e se entregue inteiramente a mim, como Jesus se entregou inteiramente a mim. Depois tratarei de tudo, formá-los-ei para um heróico testemunho do Evangelho, que irá para alguns até o derramamento do sangue. A seu tempo o movimento sairá campo descoberto para enfrentar o bando contrário. Olha o que Nossa Senhora está dizendo: para enfrentar o bando contrário, o exército que o demônio, o meu eterno inimigo,
está aí, Gênesis 3,15, colocarei ódio entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Esta lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nossa Senhora, ela está levantando um exército em ordem de batalha para, na humildade, com a humildade, o silêncio, a unção, enfrentar o exército do demônio. O meu eterno inimigo, diz ela, está a preparar com sacerdotes seus a sua eterna ruína. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo tem seus sacerdotes, Nossa Senhora está dizendo que o demônio, as hordas malignas, também o poder maligno desse mundo, tem aqueles seus serviçais, seus ministros. E aqueles que acham que com esse filme blasfemo vai minorizar e manchar a imagem de Nossa Senhora, Mãe de Deus, pelo contrário, Nossa Senhora sairá mais conhecida, mais vitoriosa, mais limpa, mais na sua imagem, né? Limpa, que o padre está dizendo aqui, limpa diante das falsidades que dizem dela, né? Porque ela é imaculada, ela não tem o que purificar, mas limpa na sua imagem, que querem destruir, que querem, muitas vezes, na sua imagem, querem obscurecer, desfigurar a imagem de Nossa Senhora, principalmente no coração das crianças e dos adolescentes. Nossa Senhora sairá mais resplandecente e vitoriosa como nunca depois desse filme blasfemo. E muitos se entregarão a ela, muitos consagrarão a ela. Porque se a Virgem está cada vez mais evidente na história da salvação, é porque o triunfo do coração imaculado está próximo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde. Canta.